doutor advogado pelo prazo de 15 minutos. Excelência, obrigado. Excelentíssimo desembargador Márcio Vidal, relator da espécie sob exame, a pessoa de quem estendo os cumprimentos a demais integrantes dessa corrente da Câmara, servidores da Justiça, colegas advogados, demais presentes, meu respeito. Aqui temos em análise um agravo de instrumento contra uma decisão de ação civil pública por improbidade administrativa, que deferiu disponibilizar os valores em nome do agravante, conforme muito bem relatado pelo nobre desembargador relator. Assim, assumi a defesa dos interesses do agravante na semana passada, quando em cima da hora pediu o adiamento do processo para que eu pudesse analisar melhor ali o recurso e oportunizasse a impressão da sustentação oral, e foi prontamente deferido pelo digno relator, para a qual eu agradeço imensamente pela oportunidade, desembargador Márcio. Nobres julgadores do caso, aqui existem duas teses que não se encontram nas razões do agravo do instrumento, e sei que poderia ser considerado como inovação recursal, por razões profissionais na visão desse advogado e na busca do melhor direito para seu cliente, eu entendo ser necessário trazer a lume essas teses. E para que vossas excelências não fossem pegos de surpresa, eu fiz questão de distribuir os memoriais via aplicativo ClickJude, e eu fiz de maneira antecipada para que desse tempo de vossas excelências refletirem sobre esses dois temas. Oportuno destacar que as duas teses que poderiam ser consideradas como inovação recursal são matérias de ordem pública, ou seja, podem e devem ser invocadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive se verificado de ofício. Então, assim, eu passo a análise dos recursos sobre julgamento, e o Ministério Público intentou essa ação civil pública, elimina e pleiteou a indisponibilidade do valor de R$ 286.160, sendo R$ 186.160 pela reparação do dano e R$ 100.000 a título de multa civil por danos morais coletivos. O magistrado de piso, então, deferiu o pedido, decretou a indisponibilidade de tantos bens quantos forem necessários para a indisponibilidade desse valor de R$ 286.160. Conforme se retira dos autos, a indisponibilidade restou frutífera quanto ao agravante e indispôs de 2 veículos, R$ 961 em títulos da Bolsa de Valores e R$ 75.900 em pecúnia na conta corrente deste agente. Conforme memoriais distribuídos na quinta-feira, eu quero invocar a nulidade tanto da decisão quanto do processo em si, excelências. Não desconheço que o agravo de instrumento tem fundamentação vincular apenas ao tocante ali o seu acerto ou desacerto da decisão agravada. Contudo, esta fundamentação vinculada à decisão agravada não impossibilita o julgador a reconhecer vícios na decisão. E não impossibilita também reconhecer de ofício, quando verificar matéria de ordem pública e que identifique os vícios e essas nulidades, posto que o recurso de agravo de instrumento devolve toda a matéria em relação apenas à decisão vergastada. Pois bem, tanto decisão proferida quanto processo foram distribuídos na vigência da antiga redação da LIA. Em seu artigo 17, parágrafos 7º e 9º, ela dispunha que, primeiramente, os requeridos seriam notificados para apresentar manifestação por escrito e somente após a manifestação seria recebida inicial com citação dos acusados para apresentar a contestação. Na visão desse advogado, não obstante a ação civil pública por improbidade administrativa ter matéria civil, possui algumas penalidades criminais, tal como inexigibilidade, perda do cargo, reparação e etc. Então, nesse caso, deve-se aplicar o caso da irretroatividade da lei penal, ou da lei, ou a aplicação mais benéfica ao réu. Temos ali que a nova redação da LIA, no seu artigo 17, parágrafo 7, determina que após a distribuição da ação recebida, essa citará os réus para apresentarem diretamente a contestação. Contudo, na antiga redação, ela é a lei mais benéfica, determinava que, distribuída a ação, o juiz determinaria a notificação dos réus para se manifestarem previamente e somente depois, analisadas as manifestações, receberia a inicial e ele aí sim determinaria a citação dos acusados para apresentarem a contestação. Ora, claramente temos que, nesse caso, a redação a ser aplicada é da antiga redação da LIA, posto que mais benéfica ao réu. Aliás, o magistrado, quando da prolação da decisão vergastada, não tinha nem como prever o futuro para saber que iria mudar a redação da LIA e determinar a citação dos acusados diretamente para apresentarem contestação, excelência.
O doutor juiz Bruno de Oliveira Marques, ali da Vara de Ações Coletivas aqui de Cuiabá, agora em maio recente, em caso análogo, entendeu pela inaplicabilidade da nova redação da LIA, sob pena de atingir situação processual consolidada. Tal decisão foi matéria jornalística, amplamente divulgada, e tal entendimento deve ser estendido para essa demanda, haja vista que temos que privilegiar a segurança jurídica e não instituir uma loteria judicial onde haverá decisões diferentes para cada juiz que a ação for distribuída. Aplicando a lei, então, a antiga redação da LIA, temos que tanto a decisão quanto os atos processuais realizados posteriormente a essa decisão são nulas pelo visto no procedimento. E para garantir o efetivo devido processo legal, contraditório e ali a ampla defesa, tanto a decisão agravada quanto os atos posteriores devem ser anulados para que seja prolatada outra decisão ali de cunho liminar, moldes da antiga redação da LIA. Se não for esse entendimento de Vossas Excelências, indicar que o procedimento adotado está correto e o decreto de indisponibilidade de ativos não pode ser mantido de jeito e maneira. Para que seja deferida a indisponibilidade de ativos em ação civil pública, é necessário demonstrar, além da verossimilhança das alegações do Ministério Público, quanto periculum in mora, o risco do resultado útil do processo e, em caso de indeferimento da medida, bem como a irreversibilidade da medida. No caso, por mais que haja fundada suspeita contra os atos improbos, traduzido em verossimilhança das alegações do MP, não ficou claro o perigo da demora, o risco do perecimento da medida, caso aguarde a final demanda, e bem como não demonstrou a irreversibilidade da medida. Não há perigo de demora, excelências, haja vista que a decisão vergastada não abriga contemporaneidade entre os supostos atos improbos e a decisão de indisponibilidade. Os supostos atos improbos foram realizados no ano de 2016, a decisão data-se de 2019. Não há risco de perecimento do direito. Temos que, não obstante haver um lapso temporal de 3 anos entre os atos improbos e a decisão vergastada, de dilapidação do patrimônio do agravante. Não desconheço que da decisão de indisponibilidade não haja necessidade de demonstrar que há dilapidação do patrimônio, contudo, deve haver um liame entre a contemporaneidade e a medida invasiva. Aqui não há esse liame. Não era possível haver o deferimento da medida, excelências. Ainda no que concerne a impossibilidade do deferimento da medida invasiva, temos que não ficou comprovado a irreversibilidade da medida. Ora, nobres julgadores, foi indisponibilizado todos os bens do agravante, ou seja, esse agravante está passando dificuldade para a sua subsistência. Como a medida de indisponibilidade é uma medida para garantir futura condenação, que hoje se afigura fictícia, não pode determinar que a indisponibilidade cause fome na família do agravante, tampouco seja invasiva demasiadamente a fim de impossibilitar a atividade da empresa investigada, posto que essa pode ter empregados que alimentam suas famílias por meio de seus salários. Mas se Vossas Excelências entenderem que a possibilidade do deferimento da medida invasiva, esse valor não pode incluir o pleito de dano moral coletivo, como quis o Ministério Público. Se ficar resolvido que deve haver indisponibilidade dos ativos, esse valor deve corresponder apenas ao valor de 186 mil, posto que o valor de 100 mil reais é referente a danos morais coletivos. E aqui a discussão é pertinente, excelências. Veja que a segunda Câmara desse egrégio tribunal, na decisão de lavra da desembargadora Maria Aparecida, acompanhada da unanimidade, decidiu, e assim eu abro aspas, com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado após o contraditório, defiro em parte o pedido de defeito suspensivo perquirido, tão só para excluir da indisponibilidade o valor de possível e futura multa civil, fecho aspas. Mas se ainda ficar a dúvida sobre a possibilidade ou não de se incluir os valores do dano morais coletivos, a defesa do agravante roga que seja suspenso esse procedimento na origem, desbloqueando os bens constritos, ao menos no que se refere à multa de dano moral coletivo, posto que o STJ já determinou a suspensão de todos os processos que litigam sobre a inclusão do dano moral coletivo, e isso está incluso no tema repetitivo 1055 do STJ.
Agora eu vou adentrar em outra matéria que poderia ser considerada inovação, mas também é matéria de ordem pública, e logo pode ser conhecido e julgado nesse agravo. Trata-se da disponibilidade de indispor valores de pecúnia em conta corrente do réu em ação civil pública por improbidade administrativa até o valor de 50 salários mínimos. Esse entendimento é sedimentado no âmbito do STJ e os precedentes eu anexei nos memoriais que fiz distribuir na quinta-feira, excelências. Trata-se da garantia de subsistência do réu em ação civil pública por improbidade administrativa. Assim, deve ser reconhecida a impossibilidade de se fazer a constrição de valores referentes aos 50 salários mínimos e que seja determinada a restituição de tais valores, permitindo a constrição apenas do montante que ultrapassar esse valor. Outro ponto também que chama atenção é que há evidente excesso de constrição de valores e bens. Como vimos acima, se mantiver a possibilidade de realizar a constrição de valores, excelência, esse valor deve ser de R$ 186.160. A indisponibilidade deve recair tanto os bens quanto forem necessários a garantir apenas esse valor. Ocorre que os bens constritos ultrapassam e muito o valor a ser constrito. Esses valores estão descritos na inicial do agravo do instrumento, havendo sim necessidade de deferir a liberação dos valores e bens que ultrapassem tal valor, pois o Estado não pode completar-se indevidamente as custas do réu. Deve haver, pois, a razoabilidade, a proporcionalidade entre os atos do Poder Judiciário a fim de não permitir a insubsistência desse réu. Nesses termos, excelência, pedindo escusas pelo prolongamento da sustentação, peço justiça com provimento do agravo. Muito obrigado.